A direção defensiva é um conjunto de técnicas que se divide em duas partes. Bom, aqui o examinador está dizendo que são duas partes. Normalmente, aquelas práticas que a gente usa extrair da direção defensiva, de fato, são direção defensiva preventiva e direção defensiva corretiva. Então, alternativa A, preventiva e teórica? Não. Corretiva e agressiva? Não. Preventiva e corretiva? Essa é a resposta. O que é uma direção defensiva preventiva? É aquela onde o condutor antecipa o risco. Qual que é a corretiva? É aquela onde o condutor não antecipa o risco. Ele espera acontecer para ver o que vai fazer. Quer ver um exemplo? O ônibus parou, está desembarcando pessoas. As pessoas saem e começam a atravessar lá pela frente do ônibus. Está vindo aqui por trás, vai passar por ele. O que o defensivo preventivo faz? Já diminui a velocidade, prevendo que alguém pode atravessar inesperadamente na frente dele. O que o defensivo corretivo faz? Não diminui a velocidade. Quando ele vê, a pessoa já entrou na frente. Ele deixa o acidente acontecer? Não. Ele freia, ele dá os pulos dele lá. Evita que o acidente aconteça. Porque se acontecer, aí não é direção defensiva, confere? Mas é uma direção defensiva aqui corretiva, o que não é recomendável, é perigoso, é de alto risco. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. O condutor que deixar de manter distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente estará cometendo essa questão da distância de segurança, né? Você está dirigindo seu veículo aqui, você precisa manter uma distância em relação a quem vai à sua frente. Qual é a distância em metros, Ronaldo? Não tem. A legislação de trânsito não especifica distância em metros entre o seu veículo e o veículo da frente. Lá na direção defensiva até tem uma recomendação de manter uma distância de 2 segundos, distância em tempo, não é nem em metros. Por que em tempo? Porque varia conforme a velocidade, até conforme também as circunstâncias, tempo chuvoso, pista sem pavimentação, uma série de outros fatores, veículo pesado, mas enfim, nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Então vamos ver o que a questão está dizendo. Ó, não manteve distância de segmento. Aí me pergunta, Ronaldo, mas como é que o agente vai saber que eu não estou, quem está fiscalizando ali? Como é que ele vai saber que eu não estou mantendo distância de segurança? Ele vai avaliar, ele vai observar a velocidade, as circunstâncias do local, se a pista está molhada, se está chovendo, a velocidade, e vai ver se você entender ali que você não está mantendo a distância necessária para parar o veículo com tranquilidade, ele pode te autuar. E onde é que está essa infração aqui? Ó? Alternativa A é uma falta leve que deve ser relevada se não provocar acidente. Olha, não é nem falta, é infração de trânsito. Falta é que a gente comete lá no dia do nosso exame de direção. Aqui é infração. Então está fora e não é leve também. Uma infração de trânsito que será punida com retenção do veículo. Olha, se é uma infração, a punição dela é a multa. Retenção de veículo nem é punição, é medida administrativa. E a retenção, conforme eu já venho explicando em outras correções de questões aí, é uma medida que o agente adota no momento da abordagem para regularizar a situação. Imagine comigo, você estava ali coladinho no carro da frente, não estava mantendo distância. Aí o agente te abordou, autuou, que aquilo vai virar uma multa depois, é a punição, né, pela infração que você cometeu, e ele vai reter o veículo para quê? Aquele veículo que estava na sua frente, que você estava colado atrás dele, já foi embora, sumiu. Então, quer dizer, o problema não persiste, ele não existe mais, então não há motivo para manter o veículo retido. Compreendeu? Então, alternativa B, fora. Falta de educação e cortesia. Olha, falta de educação, acredito que nem tanto. Cortesia também não vejo relação direta não, pode até ser, né? A pessoa andando colada atrás ali do veículo da frente. Mas mais do que isso, ainda que a gente considere que seja uma falta de educação e de cortesia, mais do que isso, é infração de trânsito. Então, a alternativa C está fora. E a alternativa D diz que é uma infração grave que será punida com multa. Top. Se é uma infração, será punida com multa. Isso é claro. Agora, se é grave, leve, médio ou gravíssimo, talvez fosse a dúvida que você tivesse. Mas aí, analisando as outras alternativas, viram que elas deram pistas para a gente ir eliminando elas? E a gente acabou não precisando saber se era leve, média, grave ou gravíssima. Fomos analisando os entornos das alternativas e chegamos à resposta. Esse é o objetivo da prova do Detran. Deveria ser sempre o objetivo da prova do Detran, testar o seu conhecimento e não a decoreba, se é leve, média, grave ou gravíssima. A alternativa D aí é a resposta. Os pneus deverão ter sulcos de, no mínimo, esses sulcos aqui
são os frisos, né? Aquelas ranhuras no pneu. Elas precisam, esses sulcos, essas ranhuras precisam ter uma profundidade mínima para que seja considerado um pneu em bom estado de conservação e uso, sem que comprometa aí a segurança dos ocupantes do veículo, a dirigibilidade do veículo. Então, qual que é o mínimo ali? Aí é para quem estudou mesmo, aí não tem macete não, tá? O mínimo ele é 1,6 milímetros. 1,6 milímetros, para converter isso para centímetros, para ficar mais fácil para você entender, é a 10ª parte de 1 centímetro. Pega 1 centímetro e divide em 10. Divide em 10, vai dar isso aqui assim, ó. Então, isso aqui seria 1. 1,6 é um pouquinho mais, é quase nada. É um mínimo ali de ranhura que tem que ter nos pneus, mas tem que ter. O pneu não pode estar totalmente liso, tá bom? Tem gente que acha que o pneu só está na hora de trocar quando ele fica liso. É errado. É 1,6 milímetros, você já tem que trocar. Então, cadê a resposta? 1,6 milímetros de profundidade. Essa é a resposta. E como é que o condutor fica sabendo disso? Como é que o proprietário do veículo fica sabendo disso? Como é que o agente que fiscaliza sabe que chegou no 1,6 milímetros? Nos frisos, entre os frisos do pneu ali, tem uma borrachinha chamada TWI, que é o indicador máximo de desgaste. Isso aqui é uma sigla em inglês, não entra no caso aqui da gente ter que entender o que significa esse TWI. Eu até sei, um cara fala aí para vocês, mas ele é o delimitador. O pneu vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Quando chega naquela borrachinha, que tem exatamente 1,6 milímetros, é porque chegou na hora de trocar. Tocou na borrachinha ali, tem que trocar. Começou a desgastar a borrachinha, já pode ser autuado, infração grave, 5 pontos, e veículo retido até a regularização do problema. Respirar a fumaça produzida por caminhões, ônibus e automóveis traz prejuízo à saúde humana. Como o Código de Trânsito Brasileiro prevê ações que evitem esses danos? Na alternativa A diz, controlando as emissões de gases e de ruídos. Vocês acham que o Código de Trânsito adota providências para controlar a emissão de gases e ruídos? É provável que sim, ainda que você não tenha estudado, você vai entender que faz sentido essa abordagem. Se é uma poluição causada por veículos, obviamente tem relação com legislação de trânsito, mais especificamente legislação ambiental, órgãos ambientais. Mas o Código de Trânsito também, por estar relacionado aí com veículos, pode sim ter essa relação. Estou falando pode para, no caso, você não ter estudado, tá? Você está indo aqui pela lógica, pela análise. Na alternativa B, determinando o uso de máscaras, o Código de Trânsito Brasileiro exige, vocês viram em algum lugar que ele exige que as pessoas usem máscara? Absolutamente não. A alternativa B está fora. Determinando rodízio nos grandes centros urbanos, olha que interessante. Até é possível que seja feito rodízio de veículos em grandes centros, assim como acontece na cidade de São Paulo. Isso diminui a poluição? Diminui, porque são menos veículos circulando, consequentemente o rodízio é algo que contribui aí para diminuir a poluição. Mas perceba que no Código de Trânsito Brasileiro, na legislação de trânsito, não tem essa questão do rodízio explicitamente. De qualquer forma, eu vou deixar essa letra C em aberto para a gente compará-la depois com a A. Deixa ela aqui abertinha. D. Incentivando o uso de veículos a diesel. Vocês acham mesmo que incentivar o uso de veículos cujo combustível é diesel, isso vai contribuir de alguma forma para diminuir a poluição? Absolutamente não. O diesel é o combustível fóssil que mais polui. Então, seria o contrário, né? Seria desestimulando o uso de veículos a diesel, não incentivando. A alternativa D está fora. Ficamos aí com A e C. Qual que você responderia? Controlando as emissões de gases e ruídos ou determinando rodízio nos grandes centros urbanos? Eu fico com a letra A, que tem relação direta com o Código de Trânsito Brasileiro. É velocidade máxima permitida quando não houver placas de regulamentação. Bom, e na verdade, muitos condutores até ficam em dúvida em relação a isso, porque eles pensam assim, se não tem sinalização regulamentando a velocidade, eu posso andar a qualquer velocidade. E não é bem assim. O Código de Trânsito Brasileiro já pré-estabelece uma velocidade para cada tipo de via. E é justamente isso que a questão está querendo saber. Ó, não tem placa regulamentando a velocidade. E aí, eu posso andar a qualquer velocidade? Não é. Qual que é a velocidade máxima permitida então? A alternativa A diz que é 110 km por hora nas rodovias de pista simples
para veículos leves. Olha, o código nem fala veículos leves, fala automóveis, caminhonetes, caminhonetas, né? Não é veículos leves o termo usado, não. E ainda que a gente considerasse isso aqui, né, de veículos leves como sendo correto, 110 para a pista simples está errado, seria 100 km para a pista simples e 110 para a pista dupla. Então aqui está fora, a alternativa A está errada. 80 km por hora nas estradas? Não. Nas estradas é 60 km por hora. A alternativa B está fora. 40 por hora nas vias coletoras? São vias de bairros? Sim, essa é a resposta. E a alternativa D ainda diz 20 por hora nas vias locais. Não, vias locais são 30 por hora. Ô Ronaldo, mas como é que eu faço para poder saber isso? Cursinho lá, né? Lá a gente tem uma tabelinha com todos os tipos de vias e ali você já aprende um macetinho para cada característica de cada via. Você sabe, ó, essa aqui é uma via coletora, essa aqui é uma via de trânsito rápido, essa aqui é uma via arterial, essa aqui é uma via local, essa aqui é uma rodovia, essa aqui é uma estrada. Lá tem a palavra-chave, o macetinho-chave para você identificar cada tipo de via. E nessa mesma tabelinha a gente tem ali as velocidades máximas e mínimas para cada uma delas. Estudou lá, com certeza vai saber. Quer fazer o nosso curso online? Está aqui embaixo, ó. Embaixo aqui, vou até colocar aqui, ó, embaixo de mim aqui, ó, tô passando aqui, ó, amarelinho, autoescolaonline.net, vai lá em cursos online e faça a sua matrícula, com certeza você vai aprender isso aí também. A parada respiratória é um fato grave, pois sabemos que a pessoa sem respirar pode morrer em poucos minutos, isso é verdade. Qual o procedimento correto ao socorrer uma pessoa cuja respiração parou? Tá querendo saber qual o procedimento correto? Cadê? Tá aqui, ó, correto. Na parada respiratória. Procurar remover objetos que estejam na boca da vítima. Isso é bom? Isso é correto? Sim, é legal. Porque muitas vezes o que está obstruindo a passagem do ar é algum objeto ali dentro da boca dela. Às vezes ela está mascando um chiclete, ou às vezes tem dentadura, prótese dentária que caiu para dentro da glote ali, obstruindo a passagem do ar. Então isso aqui é legal, é adequado. Se tiver como remover o que está na boca da vítima ali, é bom. Isso é um procedimento correto. Pode ser essa a resposta. Inclinar a cabeça da vítima ao máximo para trás, para soltar a língua do fundo da garganta. Veja bem, inclinar a cabeça da vítima, quer dizer, estender aqui, ó, o pescoço da vítima, é bom, é legal, é adequado. Mas tá vendo isso aqui, ó, ao máximo? Isso aqui é complicado. Porque uma vítima de acidente de trânsito, ela tem ali grande chance de estar com lesão, há suspeita de lesão na coluna. E essa região do pescoço, que é a região cervical, é a região mais perigosa da coluna. Um agravamento de lesão aqui pode deixar a vítima totalmente paralisada, tetraplégica ou até levar à morte. Então esse ao máximo aqui ficou complicado, né? Você vai virar a cabeça da pessoa toda a vida para trás? Tá errado. Então eliminei isso aqui e eliminei a letra B. Se eu elimino a letra B, consequentemente eu já sei que a resposta não é D, porque aqui está dizendo que todas estão corretas. Não estão. A B não está correta. Já eliminei a D. Vamos analisar a C? Usar o método boca a boca. Olha, durante muito tempo a gente aprendeu, eu mesmo aprendi lá no primário, quando eu estudava lá na escola Narciso Rabelo, interior de Minas Gerais, que o método boca a boca deve ser utilizado para restabelecer a respiração de uma vítima. Só que já há um bom tempo que nos protocolos atuais não recomenda-se mais ao socorrista leigo usar essa técnica boca a boca. Então letra C está fora, sobrou para a gente letra A. Não é causa para a ocorrência de princípio de incêndio em veículo automotor. Presta atenção que a questão está querendo saber qual que não é. Observaram aqui? Erro ou falha humana é causa que vai gerar aí, né, a ocorrência de princípio de incêndio em veículo? Sim, uma falha humana, um erro humano pode gerar aí um princípio. Então eu estou procurando aquela que não é, letra A está fora. A manutenção periódica do veículo e seus componentes. Bom, se você faz manutenção periodicamente do veículo e dos componentes, isso é causa ou não é para a ocorrência de acidentes? Se você faz a manutenção adequada no veículo, nos componentes, isso obviamente não vai resultar em princípio de incêndio. Se fosse a falta de manutenção, tudo bem. Mas a manutenção, isso não é causa. Como a questão está pedindo aqui não é, pode ser essa a resposta. A negligência de condutores e proprietários. O negligenciar é ignorar condições perigosas, desfavoráveis. A negligência sempre vai ser causa aqui de ocorrência de não só de incêndio, mas de outros problemas que venham a acontecer com o veículo. Então,
é causa, a questão está pedindo aqui não é. Consertos ou instalações mal realizados é causa de princípio de incêndio, assim como de outros problemas. A questão está pedindo aquela que não é, então D está fora. Ficamos então com a alternativa B. De fato, fazer manutenção periódica no veículo e dos seus componentes não é causa que vai levar aí a princípio de incêndio. Com exceção das placas Cruz de Santo André, sentido único e sentido duplo, as demais placas que têm formato quadrado, fundo na cor amarela e símbolo em preto, são as placas de... Olha, gente, só para ajudar vocês, olha aqui em cima aqui, ó, onde está a plaquinha aqui de advertência com o símbolo da Autoclick, nossa editora parceira, melhor do Brasil, tá? Então, olha, percebam que aqui nós temos uma placa quadrada. Essa placa é quadrada. Tem gente que acha que não, isso é um losango. Não é losango, isso é um quadrado colocado de forma inclinada. O que é um quadrado? É uma forma geométrica que tem 4 lados com a mesma medida, 4 lados iguais, né? Então, é sim um quadrado colocado de forma inclinada. Então, as placas de advertência, elas têm esse formato quadrado. A cor predominante dela, amarela. E a simbologia que vem dentro dela é preta, que obviamente não é uma placa de trânsito, né? A gente usou o fundo de uma placa de trânsito para fazer a logo da Autoclick aqui, mas vocês sabem que as placas de advertência têm a simbologia aqui dentro preta. Então, essa placa aqui que a questão está querendo se referir, tá? Ó, placa de advertência. A de indicação não é placa de indicação, são aquelas de serviços auxiliares, azuis, tem aquelas de indicar atrativos turísticos, marrom, e tem, né, educativas, fundo branco com mensagens, identificação de rodovias, enfim, tem várias ali. As de regulamentação são aquelas no formato circular, né? Tem a borda externa vermelha, o fundo branco e a simbologia em preto, também não é essa. E tem de sentido obrigatório, isso nem é tipo de placa, né? Pode até ser um significado de uma delas, mas não é tipo de placa não. Nós temos, na verdade, 3 tipos de placa, que é o que a gente chama de RAI. Vou até escrever aqui, ó, a RAI. Eita RAI, hein? Que é regulamentação, advertência e indicação. Advertência está aqui, regulamentação está aqui, indicação está aqui. Essa sentido aqui, isso aqui é significado de uma das placas de regulamentação, tá? Nada a ver. E aqui, só para completar, não deixar vago, quando o examinador disse Cruz de Santo André, que placa é essa? É aquela placa que tem um formato um X, assim, ó. Sentido único. Por que a placa de sentido único não é quadrado? Se você olhar lá no seu livro, você vai ver. Ela é retangular, assim, ó, com uma setinha apontando para um lado ou para o outro, né? E tem a sentido duplo, que também é retangular, com a setinha apontando para os 2 lados. Essas são as 3 únicas placas de advertência que não têm o formato quadrado. A resposta dessa questão, letra A.